Os 4 Evangelhos. Tomo 2, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. O centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, veio ter com ele um centurião. E lhe dirigiu esta súplica. Diz Mateus: Senhor, meu servo está de cama em minha casa, atacado de paralisia e sofre extremamente. Jesus disse: Irei lá e o curarei. Mas o centurião lhe ponderou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra, e o meu servo estará curado. Porquanto sou um homem submetido ao outro, tenho sobre minhas ordens soldados. Digo a um: vai lá, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. A meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo estas palavras, Jesus se encheu de admiração e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que ainda não encontrara em Israel tão grande fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E voltando-se para o centurião, disse: Vai e seja feito como acreditaste. Nessa mesma hora, o servo ficou curado. Lucas. Acabando de dizer estas coisas ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha doente quase a morrer um servo, que lhe era muito caro. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião lhe mandou suplicar por alguns anciãos judeus que viesse curar o seu servo. Falando a Jesus, os anciãos o imploraram instantemente, dizendo: É um homem que merece lhe faças esta graça, pois que ama o nosso povo e nos edificou uma sinagoga. Jesus se pôs a caminho com eles. Mas quando chegaram perto da casa do centurião, este lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te des esse incômodo, pois não sou digno de que entres na minha casa. Como não me julguei digno de ir ter contigo, dize uma só palavra, e o meu servo estará curado. Porquanto sou um homem submetido à autoridade de outro. Tenho sobre minhas ordens soldados, e se digo a um: vai lá, ele vai. A outro: vem aqui, ele vem. A meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus se mostrou admirado e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Em verdade vos digo que ainda não vira em Israel tão grande fé. E quando para a casa do centurião voltaram os que este mandara a Jesus, encontraram curado o servo que estava doente. Tende fé. Para Deus não há diferença entre as suas criaturas, sejam quais forem as leis a que estejam elas submetidas. Todos os homens de boa vontade são seus filhos. Ide, pois, a ele com confiança, qualquer que seja o jugo humano que suporteis. Ide, e ele vos aliviará. Mostrai-lhe vossas misérias, vossos sofrimentos, chamai-o em vosso auxílio, e ele vos curará. Robusta seja a vossa fé, e atraireis as bênçãos do Senhor. Quanto à cura do servo do centurião, Jesus a operou pelo mesmo princípio de sempre.
o princípio magnético. Todos os fatos de curas materiais, qualificados de miraculosos, de milagres, emanam da mesma fonte. A paralisia é um resfriamento dos fluidos animalizados que circulam no organismo humano. A vontade poderosa de Jesus mudou esses fluidos, modificando-os e vivificando-os de novo. Assim como a pilha galvânica pode momentaneamente dar movimento aos músculos e aos nervos de um cadáver, também a concentração por efeito magnético de certos fluidos espalhados na atmosfera pode operar sobre o organismo vivo um abalo violento que o regenere. Na força daquele que, pela ação exclusiva da sua vontade, obtinha tais efeitos, é que o homem poderia ver um milagre. Mas a explicação faz ver que essa força é natural. Do mesmo modo que juncou o solo que pisais de plantas benéficas, cujas propriedades curativas ainda não conheceis inteiramente, o Senhor também carregou a atmosfera que vos envolve de propriedades fortificantes, purificadoras e regeneradoras, que nem sequer suspeitais, que para vós ainda são letra morta. Por isso que, para vos servirdes dela eficazmente, tendes que fazer os estudos necessários, estudos morais, únicos que vos podem elevar à altura da ciência que desejais adquirir. Os estudos morais que vos darão a ciência são os que, em vos elevando, vos libertarão dos instintos brutais. Quanto mais o homem se purificar, mais senhor será da sua vontade, dos seus instintos e de seus sentidos, mais se aproximará da perfeição que lhe cumpre atingir. Mais aumentará seus poderes. Só a purificação moral lhe tornará possíveis os estudos necessários ao conhecimento dos fluidos magnéticos dotados dessas propriedades fortificantes, depurativas e regeneradoras, ao conhecimento da natureza e da maneira de atuar de cada um deles e das aplicações a que se prestam, sob o ponto de vista curativo, de acordo com a moléstia. Sim, à medida que o espírito se desprender da matéria, ampliar-se-lhe-ão e desenvolverão os conhecimentos a respeito de tudo quanto ainda lhe é obscuro e desconhecido. Porém, muito antes de conhecer os fluidos, o homem se servirá deles com bom resultado, graças ao auxílio dos espíritos protetores da humanidade, os quais, mediante o magnetismo espiritual, intervindo ocultamente, se sentirão felizes de nos colocarem, por assim dizer, ao alcance da mão, a fim de que os empregue de acordo com as necessidades. O conhecimento desses fluidos será progressivo, acompanhando o progresso do estado moral. Isso já o temos dito. Segue-se que só será completo quando o homem houver alcançado a perfeição que pode esperar na Terra. O magnetismo humano ainda tem que progredir muito para chegar ao seu apogeu, para chegar à época em que a força da vontade do Espírito bastará para reunir ou dispersar os fluidos sobre o que queira atuar. A ciência adquirida, porém, já produziu algum bem e preparou para o futuro um bem imenso, pondo-vos em condições de ler, através de todos os obstáculos e de perscrutar o seio da terra para descobrir as riquezas que ela contém. Não falamos aqui das riquezas que o homem deve desprezar como geradoras do orgulho, do egoísmo e da sensualidade, mas das que Deus lhe concede para recobrar a saúde e a força quando aniquiladas ou diminuídas. Aludimos ao sonambulismo lúcido, produzido e revelado pelo magnetismo humano, às faculdades de visão espiritual e aos instintos que o sonâmbulo lúcido possui,
pelo desprendimento sob ação magnética e as descobertas que, do ponto de vista curativo, ele pode e há de proporcionar à humanidade, nos reinos mineral, vegetal e animal, e no seio mesmo da Terra, dentre os detritos e produtos aí sepultados. Até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos ou orgânicos, serão necessários o auxílio e o concurso, tanto da ciência médica como do sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão, ainda a serem descobertas, nas substâncias minerais, vegetais e animais. Ficais sabendo, os auxílios estranhos aos fluidos magnéticos podem servir, combinando-se com estes. Há simpatia entre as plantas que curam e os fluidos que para esse fim se assimilam. Aquelas se saturam desses fluidos e os levam ao organismo. Atraí-os em seguida por meio do magnetismo humano e obtereis duplo resultado. Eis porque os sonâmbulos lúcidos, livres pelo desprendimento magnético de quaisquer influências, se mostram aptos a escolher as plantas curativas. Não desprezeis nenhum dos meios que o Senhor vos confiou para atingirdes o fim. A medicina não deve ser um sistema, e sim um meio de restabelecer no organismo o equilíbrio desfeito, de restabelecer a harmonia das forças vitais quando perturbada. E os homens, quaisquer que sejam, que se consagram ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a profundos e perseverantes estudos teóricos e experimentais, valendo-se da ciência médica, destinada a progredir sempre do magnetismo humano e do sonambulismo magnético, lançando mão de todos os meios, usando de todos os recursos que aqueles estudos necessariamente facultam, recursos e meios tirados pela observação e pela experimentação das propriedades curativas das substâncias minerais, vegetais e animais, sobretudo das vegetais, e ao mesmo tempo dos fluidos de que se acha carregada a atmosfera que vos cerca. Dissemos e repetimos, até que se complete a purificação moral e, conseguintemente, a purificação física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, na maioria dos casos, para a cura das enfermidades essencialmente físicas, orgânicas. Haverá, porém, casos excepcionais em que Deus permitirá ao homem adiantar-se em que um privilegiado em virtude da elevação e da pureza alcançadas, com o auxílio oculto dos espíritos superiores, produzirá, por ato da sua vontade e pela ação magnética, fenômenos de cura considerada impossível, fenômenos de cura dos que se chamam milagres. Que é o que se dará com os sistemas médicos que, do ponto de vista terapêutico, dividem os homens, notadamente com os sistemas chamados alopatia e homeopatia, sendo este último aquele que, por meio de experiências do homem, determina os sintomas morais e os sintomas físicos e mórbidos. Todos os sistemas médicos terão que se unir para formar um único, que se aliará ao magnetismo humano e ao sonambulismo magnético, prestando-se os três mútuo apoio e constituindo o arsenal onde o homem irá buscar armas para combater a moléstia e restituir a saúde a seus irmãos. O princípio dos contrários,
o dos semelhantes, o magnetismo humano e o sonambulismo magnético são do domínio das leis da natureza. Compete ao homem aprender, por estudos teóricos e experimentais, o caso em que deve empregar de pronto tal ou tal meio. A esse estudo é que se tem que aplicar para restabelecer no organismo o equilíbrio desfeito e a harmonia das forças vitais quando se encontra perturbada. Remonte ele à origem do mal. Sobretudo, procure sempre a causa moral em todas as dores físicas, dores orgânicas, bem entendido. Aquele que quebra um braço não pode acusar nenhuma dor secreta ou maus pendores. Porém, nos inúmeros males que afligem a humanidade, pesquisai bem o fundo dos corações e das consciências e encontrareis a raiz dessa árvore, que se estende por todos os membros. O coração ou a alma quase sempre estão atacados. Daí a perturbação do sistema nervoso, fonte de todas as enfermidades, de todos os sofrimentos. Perscrutai os antecedentes do que sofre, e muitas vezes descobrireis o pesar oculto de uma ação, um acontecimento que interessou a saúde, viciando o sangue que devia circular puro nas veias. Médicos, isto é, todos vós que vos consagrais a aliviar os males dos vossos irmãos, sede clarividentes e não apliqueis o remédio na chaga do doente aguisada criança, que pensa um boneco, representação para ela de um homem. Em face destas palavras do versículo 10 de Mateus e do versículo 9 de Lucas, em verdade vos digo que ainda não encontrara tão grande fé em Israel. Quais são, tanto com relação à época em que Jesus falava a seus discípulos, como em relação à época atual do Espiritismo, o sentido e o alcance deste versículo? Também vos digo que virão do Oriente e do Ocidente muitos que terão lugar no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Estas palavras encerravam um ensino visando destruir, no espírito dos judeus, a ideia de que só eles eram filhos de Deus e tinham direito às graças divinas. Por aquela forma, Jesus lhes ensinava que seja qual for o homem, venha de onde vier, se tiver fé, é verdadeiramente filho de Deus. Que, ao contrário, os que pertenciam à grande família judia, acreditando-se privilegiados, seriam repelidos se não seguissem o caminho que o Senhor traçou e Moisés lhe mostrara, chamando-os à prática do amor de Deus e do amor ao próximo. Podeis aplicar esse ensino à Igreja Romana, que repele quem não curve a cabeça ao jugo da sua lei, que o repele não só do seu seio, como também do Senhor. Filha orgulhosa dos bens que recebeu, não admite que possa e deva partilhá-los, e assim rechaça o cãozinho que procura alimentar-se com as migalhas que lhe caem da mesa, sem pensar que aquele que a fez pode desfazê-la. Vem de molde lembrar aqui a resposta da cananeana, quando, provocada por Jesus, que visava dar um ensino para o momento e, sobretudo, para o futuro, disse: o cãozinho não se alimenta das migalhas que caem da mesa do amo? A Igreja, incumbida de continuar a obra dos primeiros cristãos, tinha uma tarefa a desempenhar. Começou a executá-la com zelo, desprendimento e coragem, mas o êxito a embriagou e ela se habituou à grandeza e às honras. Sacrificou a Mamon, ela que era um modelo oferecido aos filhos do Senhor. Esqueceu a humildade do chefe que a instituiu e a lei evangélica que se encarregara de ensinar. Cheia de orgulho, expulsa os que tentam abrir-lhe os olhos. Espessa e difícil de arrancar é a venda que pôs sobre estes. Coragem, espíritas!
Consegui-los-eis, todavia, porque Deus o quer. Não será obra de um dia, porquanto os séculos passaram, colocando-lhe em cima, ano a ano, uma cadeia de obscuridade. Será, pois, tirando estas camadas, uma a uma, que se chegará a arrancar a venda que lhe oculta a luz. Os espíritos, anjos do Senhor, descem até vós para vos ajudar no desempenho dessa missão, indicando-vos o meio de consegui-lo. Sede dóceis e, sobretudo, sede prudentes. Por isso que demasiada precipitação poderia demorar a cura. Como médicos, tendes um tratamento importante a fazer. Consultai-vos mutuamente e procedei de acordo todos. Restituí assim a luz brilhante àquela que quer propagar a luz e fenece nas trevas de que se cercou. O Senhor tudo criou puro e purificará tudo o que se viciou. A Igreja do Cristo tem por templo o vosso planeta, por fiéis todos os homens que praticam a sua moral simples e sublime, e por sacerdotes todos os corações puros que arrebanham os espíritos transviados para os conduzir àquele que empunha o grande cajado de pastor. Quais o sentido e o alcance destas palavras do versículo 12 de Mateus? Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes? Os que receberam a palavra do Senhor e dela não fizeram uso, que deviam fazer, serão repelidos e compreenderão claramente o erro em que caíram. Quantos já houve e quantos há que choram as faltas cometidas e que se acreditavam salvos pela única razão de se julgarem com o direito de absolver ou de condenar. É que foram pesados nas mesmas balanças em que pesavam os outros. Quanto às palavras prantos e ranger de dentes, sabeis que, alegoricamente, aludem aos sofrimentos e torturas morais, às expiações que, visando exclusivamente seu aperfeiçoamento moral e seu progresso, o espírito tem que sofrer e sofre na erraticidade, de modo apropriado e proporcionado aos crimes e faltas que cometeu. Sim, falando-se de sofrimentos, sempre se devem entender os sofrimentos morais do espírito culpado e arrependido, inevitavelmente seguidos da reencarnação. Graças a Deus.